eu gostaria de chamar o segundo palestrante desta manhã. O doutor Thales Tomás irá trazer um assunto muito relevante com o tema o ser de Deus e a pós-modernidade. Pastor Thales Tomás, eu quero agradecer, pelo senhor ter aceito, pelo senhor ter se disposto a estar aqui conosco trazendo tal assunto. Que o Senhor lhe abençoe. Obrigado. Só uma observação, eu não sou pastor, né? Então, mas mesmo assim, obrigado. Mas mesmo assim, é sempre bom contribuir e participar. Eu preparei um texto para discutirmos nesta manhã e alguns poucos slides que vão ilustrar algumas coisas deste texto. No texto Como Confiar em Deus, o filósofo alemão Peter Travnik abre as suas considerações sobre uma compreensão pós-metafísica de Deus com o verso: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Travnik sabe o que faz. Hiperekousa, a palavra que traduzimos como excede, tem o prefixo hiper. Seu sentido literal é o de estar acima, ser superior, estar em um nível mais elevado. A paz de Deus está acima de todo o entendimento. Ela não pode ser pensada. Ao mesmo tempo, somos atraídos constantemente a pensar as coisas lá do alto. Colossenses 3:2. Então, sigamos em frente nessa tarefa um tanto paradoxal, e eu diria até inglória, de pensar o impensável, aquilo que excede o entendimento. Gostaria de agradecer ao diretório acadêmico Siegfried Kumpel, o DASC, pelo convite para pensarmos juntos aqui. Me sinto extremamente honrado pelo convite e até mesmo um tanto surpreso, justamente pelo fato de eu não ter a formação teológica que normalmente seria necessária para debater os temas de um congresso como este. Ao contrário, minha formação e trajetória de pensamento correm por outros caminhos. Por isso, convites como este me alegram, não apenas pela lembrança, mas por mostrar o quanto nossos estudantes de teologia estão abertos a dialogar com pensadores e ideias de outras áreas. Isso, por si só, já é motivo de estímulo para a minha participação. Ao ser convidado para este evento, me foi pedido abordar o tema O Ser de Deus na Pós-Modernidade. O título do evento como um todo é O Ser de Deus. Duas palavras centrais se repetem, portanto: ser e Deus. Não pude participar de muitas das palestras anteriores, mas imagino que as contribuições dos colegas já pincelaram, ao menos, o debate sobre a questão do ser. Afinal, seria impossível falar sobre o ser de Deus sem considerar o sentido da palavra ser, o que se quer dizer ao empregá-la. Mesmo assim, mesmo sob o risco de enfadar vocês, mas por não conseguir fazer diferente, vou retornar à questão do ser. O principal foco da minha fala, portanto, será esclarecer o que está envolvido na questão do ser na pós-modernidade e algumas implicações que esse pensamento acarreta. Veremos como a questão do ser está longe de ter respostas simplistas e unívocas. A minha esperança é que, ao empreendermos juntos uma reflexão mais detida sobre essa questão, sejamos habilitados a considerar melhor o que implica falar sobre o ser de Deus,
nos tempos de hoje. Mas provavelmente não vou conseguir atingir esse ideal. Mesmo assim, já me considerarei bem-sucedido se ao menos esta nossa reflexão provocar mais modéstia nas nossas afirmações sobre o ser de Deus na pós-modernidade. O caminho que escolho para pensar a questão do ser na pós-modernidade, e não poderia ser diferente, é o pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger. Tenho minhas razões para acreditar que fui convidado exatamente para falar dessa perspectiva. Há outras abordagens possíveis para a questão, é verdade. A de Heidegger, entretanto, não é meramente uma abordagem possível, mas uma necessária em qualquer debate sobre o ser. Isso porque, reconhecidamente, Heidegger alterou a cena da discussão sobre o ser desde meados do século XX. Pensar o ser e não dialogar com ele é ignorar o maior abalo teórico que esse conceito já sofreu desde as intervenções de Platão, Descartes e Kant. Portanto, é preciso dialogar com Heidegger, mesmo que para descartá-lo de cima a baixo. É por isso que esse congresso também faz muito bem ao trazer a abordagem de Heidegger, se realmente pretende discutir o ser de Deus. Não falta literatura e reflexão sobre a forma como Heidegger abordou a questão do ser. Ao mesmo tempo, o pensamento do filósofo alemão pode parecer tão obscuro que nunca é demais relembrar algumas coisas básicas. Além disso, entender bem as coisas básicas é essencial para evitar grandes erros mais à frente, o que, no caso de ideias e conceitos, pode ser trágico. É como disse Tomás de Aquino, no início do seu tratado O Ente e a Essência, ecoando Aristóteles, quia parus error in principio, magnus est in fine. Em tradução livre, um pequeno erro no princípio acaba por tornar-se grande no fim. Qual é, afinal, a questão do ser de que trata Heidegger? E por que ela é relevante? As línguas ocidentais têm reservado à palavra ser a função de substantivo. Falamos no ser como quem fala de algo substantivo. Assim, falamos que Deus é um ser poderoso. Assim, identificamos um semelhante a nós como um ser humano. Usamos o substantivo ser até mesmo sem qualquer adjetivo. Aí vai aquele ser. Falamos assim também. É tão substantivo que na nossa brasilidade inventamos o diminutivo do ser, o serzinho. Ser é um substantivo para nós. Não é por acaso que o ser é compreendido como tal. Isso está em linha com toda a filosofia ocidental, desde os gregos. A questão para Heidegger é que ser como substantivo é apenas um uso secundário, já bastante desgastado, inclusive, do sentido original da palavra ser. Ser é, antes de tudo, verbo. As coisas são. A questão para Heidegger é: o que significa dizer que as coisas são? Essa é a questão do ser. O que significa dizer que algo é? O que significa ser? Heidegger mostra ainda que essa questão não surge apenas quando usamos explicitamente o verbo ser numa frase. Ela está implicada em cada palavra que usamos. Pronuncio eu. Pronunciar essa singela palavra sozinha, sem construir qualquer frase, já é o suficiente para evocar uma série de significados. Eu, o professor Tales. Eu, o palestrante do Congresso de Teologia. Eu, essa junção de átomos, células, tecidos, músculos. Eu, aquele que é diferente de você. Em outras palavras, a palavra eu diz ao mesmo tempo o que eu sou, como eu sou. Ela traz consigo mesma, portanto, o ser.
ela afirma que algo é. E isso ocorre com todas as palavras. Pronuncio, por exemplo, amor. Só faz sentido falar em amor porque o amor é. Podemos pensar em diversas coisas que ele pode ser, nos diversos significados que a palavra amor pode produzir em cada um de nós. O amor pode ser, para muitos, uma pessoa. Para outros, o amor pode ser um sentimento. O amor pode ser um conjunto de reações físico-químicas. O amor pode até ser uma ilusão. Ele pode ser um pouco de cada uma dessas coisas para alguns, ou até mesmo todas elas juntas. Verdadeiro ou falso, concreto ou abstrato, palpável ou inalcançável, exterior ou interior, qualquer que seja a nossa compreensão, pronunciar a palavra amor só faz sentido porque temos uma determinada compreensão do ser do amor, ou seja, daquilo que ele é. O que isso significa? Para Heidegger, isso significa que nós estamos o tempo todo munidos de uma certa compreensão de ser, sem a qual não faria sentido pronunciar qualquer palavra. Só posso pronunciar a palavra Deus porque, de certa forma, tenho uma compreensão de ser, ou seja, do que as coisas podem ser, o que inclui o ser de Deus. Vale frisar que pensar no ser das coisas, ou seja, que algo é, não significa necessariamente assumir que elas existam de maneira literal, concreta. Vou citar um exemplo de como falar sobre as coisas como entes, como coisas que são, não precisa necessariamente ser algo concreto. O exemplo é o da chinforínfola. Sinto muito sujar essa exposição aqui sobre a história do pensamento ocidental, né, que cita Tomás de Aquino e Martin Heidegger, com um exemplo trazido do Chaves, né? Mas ele tem a sua utilidade, vocês vão entender. Em um dos intermináveis episódios de Chaves, a atividade de uma das aulas do professor Girafales consiste em fazer um desenho. Os desenhos são bastante criativos, inclusive. Finalmente chega a vez de Chaves mostrar a sua obra. É um quadro de dar inveja a muitos pintores impressionistas, né? Ao se deparar com o quadro, o professor Girafales pergunta e quer saber o que é aquele desenho, o que ele significa. Essa pergunta remete à nossa eterna busca por significado e sentido, mesmo quando o sentido falta completamente. E a resposta de Chaves é curiosa. Trata-se de uma chinforínfola, abre aspas, uma coisa que eu mesmo inventei, fecha aspas. A questão agora passa a ser a seguinte: afinal de contas, o que Chaves de fato inventou? Ele inventou um objeto material chamado chinforínfola? Ele inventou um sentimento chamado chinforínfola? Estou muito chinforínfola com vocês. Atentem para os meus sentimentos. Ele inventou mais um conceito para explicar a situação caótica do mundo contemporâneo? Vivemos numa época chinforínfola. Não. Não há um ente literal por trás da palavra. Não há um ente literal por trás da imagem. Não há nada que possa ser nomeado de chinforínfola. No entanto, a palavra está aí e nomeia algo. A chinforínfola, portanto, é. Ela tem um ser. Uma coisa não precisa existir de maneira literal, concreta, para ser. Ser não é sinônimo de existir. Dizer que algo é significa dizer que algo tem um ser. E tudo aquilo que é, chamamos na filosofia de ente. Eu sou um ente.
Deus é um ente. O amor é um ente. O pensamento é um ente. Ente, tudo aquilo que é. Mas lembrem-se de que mesmo uma chinforínfula é. Uma outra forma de explicar o que é um ente. Ente é tudo aquilo com que podemos estar em relação. Uma vez que conheço a palavra eu, e ela significa para mim algo, estou em relação com esse algo, seja lá o que for, independente de ter existência concreta ou não. Esse algo é um ente. Conheço também a palavra Deus, e ela significa para mim algo. Logo, todos nós temos uma relação com Deus. Essa frase não significa, entretanto, que todos nós temos uma relação com um Deus pessoal. Ela diz apenas que seja lá o que ou quem Deus for, pessoa, força, sentimento, ilusão, mentira, estamos em relação com Deus. Mesmo quem diz que a ideia de Deus é uma invenção humana, está em relação com essa ideia. Logo, Deus é um ente. E assim até mesmo com a chinforínfula. Embora a chinforínfula não tenha absolutamente nada de real, entramos em relação com ela a partir do momento em que esse conceito pretende nomear algo. Logo, ela também é um ente. Ente, em resumo, é tudo aquilo com que estamos em relação. Os entes são. Para Heidegger, essa é a maravilha das maravilhas, que os entes são. Por quê? A maravilha das maravilhas não é simplesmente que as coisas existem, é que elas são para nós. É que o ser delas se dá para nós. Elas significam algo para nós. Em outras palavras, a maravilha das maravilhas é que nós sabemos que elas existem. Esse é o significado de dizer que os entes são para nós. Por que isso é uma maravilha? Parem e pensem juntos. De acordo com o melhor dos nossos conhecimentos, tudo indica que estas paredes e este teto não sabem nada um do outro. Nenhum deles significa nada para o outro. O ser de um e do outro não se dá para eles. Pensem na maravilha que eles perdem. Eles não sabem que formam um conjunto harmonioso, especialmente será depois da reforma, né? Dentro do qual pessoas se reúnem e discutem sobre o ser. Os entes não são para eles. A maravilha das maravilhas é que as coisas significam algo para nós. Isso é o equivalente a dizer que as coisas têm um ser. Portanto, do ponto de vista filosófico, dizer que Deus tem um ser, falar em o ser de Deus, significa dizer que ele é para nós, ou seja, que ele significa algo para nós. E aqui podemos chegar a uma conclusão importante. A questão do ser é a questão sobre a forma como as coisas são para nós, a forma como as coisas significam algo para nós. Não podemos confundir o ser com o ente, com a coisa em si. Falar em ser é falar naquilo que as coisas significam. Qualquer reflexão sobre o ser precisa ter clara essa definição. O ponto para Heidegger, entretanto, é que o pensamento ocidental tem sido vítima sistemática de um grande erro teórico, a saber, pensar que esse significado tem existência própria, absoluta, para além da nossa relação com as coisas. E é aqui que as águas começam a ficar realmente profundas. Para Heidegger, ser é algo temporal e histórico. E um parênteses, não é para a gente confundir o conceito de temporalidade do ser em Heidegger com a tese de Canale de que Deus é temporal. Embora o Canale tenha desenvolvido as suas ideias em diálogo com as de Heidegger e nos ofereça uma tese muito interessante, como foi apresentada pelo pastor Adriane, Heidegger mesmo não fala absolutamente nada sobre temporalidade ou atemporalidade de Deus. E no caso desta fala aqui, nós estamos exclusivamente no pensamento do Heidegger sobre o ser.
De volta à afirmação, ser é algo temporal e histórico. O que isso significa? A palavra que melhor resume essa concepção de ser é indecidibilidade. O sentido do ser é indecidível. O significado último de algo é indecidível. E para entender isso melhor, somente considerando a forma como o ser foi compreendido na modernidade, antes, portanto. Por séculos, nós cultivamos uma tradição modernista que atribuía ao indivíduo a condição de sujeito. O que significa a palavra sujeito? Essa palavra vem, na nossa língua, de subjectum, que, por sua vez, é a tradução latina do grego hipokeimenon. Atentem para os prefixos de ambas as palavras, subjectum e hipokeimenon, sub e hipo. Em ambos os vocábulos, a ideia é de algo que está sob as demais coisas. Sujeito é, literalmente, aquilo que está colocado sob, embaixo. Antes da era moderna, esta palavra se aplicava não apenas aos seres humanos, mas a todos os entes, isto é, a todas as coisas com as quais podemos estar em relação, coisas que podemos falar e sobre as quais podemos pensar. Um resquício desse uso está na forma inglesa da palavra subject, que significa também tema, assunto. Para aqueles que falam inglês, essa tradução é conhecida. Sujeito, então, nesse sentido anterior, do qual a língua inglesa ainda guarda um resquício, é aquilo a respeito de que se fala, é aquilo que está sob, embaixo do discurso, que fundamenta o próprio pensamento. Ocorre que Descartes iniciou uma cruzada em busca de um tema, um assunto, sobre o qual se pudesse ter certeza absoluta, algo que tivesse fundamento seguro em si mesmo. E concluiu que praticamente tudo o que a mente concebe não tem qualquer fundamento seguro. A única coisa que poderia ser assegurada era que havia o pensante que pensava as coisas. Assim, o pensar para Descartes só pode estabelecer com certeza uma única coisa: eu sou. Daí a fórmula, cogito ergo sum, penso, sou. Sujeito, aquilo que está colocado embaixo, se converteu naquilo que tem fundamento seguro, firme, e essa categoria passou a designar exclusivamente o eu, o pensante. Assim, desde Descartes, acostumamo-nos a pensar no ser humano como sujeito, isto é, como aquele que está na base, o fundamento das demais coisas. Diversas implicações e consequências decorrem da mudança cartesiana. Aquela que é a mais central para a questão do ser é a ideia de que o pensamento humano é senhor do ser, isto é, de que caso o indivíduo aplique o seu pensamento da forma correta, ele saberá o que as coisas realmente são, encontrará o significado delas, o sentido do real. Essa é uma ideia que apareceu apenas com Descartes, apenas com a modernidade. O ponto é que, quando nos vemos como sujeitos, as demais coisas comparecem diante de nós como objetos. Isso significa, ao mesmo tempo, que tanto o sujeito quanto o objeto subsistem de forma isolada, independente. É assim que funciona no pensamento moderno, em que vigora a dicotomia sujeito-objeto. Como o objeto é isolado do sujeito, pode ser considerado, descrito, esquadrinhado e objetivamente conhecido. Desse ponto de vista, não enxergar as características Y e Z em um objeto é sempre uma falha do sujeito, por não ter se colocado na posição correta para observar o objeto. Ele poderia ter decidido corretamente, em outras palavras. Posicionado no lugar certo,
Munido das ferramentas e do método correto, o sujeito moderno sempre pode conhecer a verdade sobre o objeto. Ele tem condições plenas de decidir se o significado X daquele objeto é o mais adequado. Nesse sentido, interesses contraditórios são reduzidos a falhas de compreensão, problemas do pensamento. Nós nos colocamos a pergunta, por que fulano não faz aquilo? Por que ele não se interessa por tal coisa? E respondemos automaticamente, porque ele não compreendeu exatamente o que está em jogo. Concluímos que, se pensarmos todos corretamente, vamos todos chegar juntos a conclusões parecidas. Afinal, os objetos do nosso pensamento são aparentemente os mesmos. Na dicotomia cartesiana, compreendemos a mente como sendo independente do objeto pensado e consideramos a mente independente a tal ponto que o próprio corpo é visto como algo separado, cujas partes, se não o todo, podem ser inclusive substituídas sem qualquer prejuízo para a identidade. E, de fato, a cada dia descobrimos mais coisas do nosso corpo que podem ser substituídas ou emuladas de forma eficiente por construtos artificiais. Vejam esse rapaz, por exemplo, o da direita de vocês. O nome dele é Stan Larkin. Nesta foto, tirada em meados de 2016, Stan Larkin tinha 25 anos. Vejam essa outra foto dele aqui, ó. Algumas semanas antes daquela que nós vimos agora há pouco. Nessa foto, o Stan Larkin carrega uma mochila. E vocês sabem o que tem dentro dessa mochila? Um equipamento que pesa aproximadamente 6 quilos e executa as mesmas funções de um coração. E dentro do peito do Stan Larkin não tem um coração de carne. É isso mesmo. O Larkin estava sendo mantido vivo, nessa ocasião, por um coração na sua mochila, construído artificialmente, pesando 6 quilos. E sabem por quanto tempo ele viveu dessa forma? 555 dias. 18 meses, 1 ano e meio. Com aquela mochila sendo o seu coração. Depois desse período, ele que tinha uma cardiopatia e por isso teve que ter o seu primeiro coração retirado, achou um doador compatível e recebeu novamente um coração de carne. Até lá, naquele período de 18 meses, ele vivia com o coração na mochila e inclusive jogava basquete com esse coração. A ciência tem avançado e mostrado cada vez mais partes do nosso corpo como substituíveis, não sendo mais integrais para a identidade do indivíduo. E não à toa. A ciência decolou justamente com a perspectiva cartesiana do sujeito e objeto. Fatos como esse parecem até mesmo comprovar o pensamento do Descartes de que o sujeito é distinto e independente dos objetos. O sujeito é a mente, o eu que pensa. Como não achar que a dicotomia sujeito e objeto é verdadeira? Como não acreditar que podemos ver objetivamente as coisas? Como não achar que há um significado absoluto nas coisas, esperando apenas que a mente seja treinada para desvendar os seus mistérios? Não seriam, aliás, esses significados ocultos as próprias leis da natureza que, pouco a pouco, parecemos dominar enquanto seres humanos? À medida que avançamos no domínio dessas leis, o mundo parece estar cada vez mais ao nosso alcance, a ponto de criarmos corações artificiais. Pode haver outro significado das coisas? Em outras palavras, pode haver outro modo de ser das coisas? E estamos de volta ao ser. A virada que Heidegger faz é justamente apontar a nossa limitação ao lidar com o ser. Diferentemente do que Descartes defendia, Heidegger apresenta o ser como uma relação que emerge da própria experiência com as coisas
e não como um significado que subsiste por si mesmo fora de nós e que, se pensarmos bem, podemos captar. Em outras palavras, não existem sujeito e objeto isolados. O pensamento não é senhor do ser, não tem condições de captar o significado transcendental das coisas que pensa. Por que, afinal? Porque não conseguimos entrar em relação com as coisas sem pré-concepções. Não conseguimos entrar em uma relação objetiva com as coisas, como queríamos no cartesianismo. Toda vez que pensamos em algo, para que possamos mesmo que apenas cogitar esse algo, já precisamos estar em relação com ele. Do contrário, simplesmente não reconhecemos aquilo como ente. Não conseguimos nos colocar numa posição externa à nossa própria relação com as coisas para avaliar e decidir se o sentido que atribuímos a elas é o correto. O pensamento não é independente dos significados nos quais ele mesmo já foi forjado. Para esclarecer esse ponto, o sociólogo alemão Arno Bamer apresenta uma explicação muito interessante. Ele afirma que, diferentemente do que costumamos pensar, o corpo não é um instrumento do pensamento, mas, abre aspas, o pensamento é função e instrumento do corpo, fecha aspas. Vou repetir, não é o corpo que é um instrumento da mente, do pensamento, é o pensamento que é um instrumento do corpo. São as necessidades, sentimentos e interesses do corpo que dão ao pensamento motivo e conteúdo. Um exemplo é o processo pelo qual um indivíduo experimenta pela primeira vez a própria identidade. Conforme Bamer coloca, não é simplesmente um processo de pensamento, e a explicação dele é tão interessante que eu quero lê-la na íntegra. Começa a citação. Quando na tenra infância a pequena criança deixa de ter imediatamente satisfeitas suas necessidades de proximidade, alimentação, etc., ela começa a notar que não é uma com sua mãe e o mundo. Ela tem necessidades, mas a mãe, que poderia satisfazer suas necessidades, não está à disposição de acordo com a vontade da criança. A criança percebe, então, que a mãe é algo próprio, independente dela e não controlável. Esta primeira experiência de um limite entre si mesma e a mãe, da qual ela depende, se converte no primeiro passo para a circunscrição do próprio eu para a posterior formação da consciência e da autoconsciência. Fim da citação. Portanto, experimentar necessidades, sentimentos e até mesmo privações é essencial para a consciência, para o pensamento e para a atribuição de significado às coisas. É claro que na experiência estão também incluídos processos de pensamento, mas a experiência em si não se deixa reduzir ao pensamento. E o que isso significa para o ser? Significa que não tem como haver uma compreensão de ser externa ao indivíduo, nem ponto de vista externo à compreensão de ser. Não temos como ter acesso a um possível significado transcendental absoluto de qualquer coisa. Essa é a perspectiva de Heidegger. Mas se é assim mesmo, como é possível que, mesmo assim, vivamos em comunidade? Como é possível que compartilhemos experiências uns com os outros que parecem ter, inclusive, um único significado? A língua, por exemplo. As coisas não parecem significar mais ou menos a mesma coisa? Isso só é possível porque somos treinados, desde o segundo após o nosso nascimento, a nos enquadrarmos num determinado papel social. Na realidade, precisamos inclusive dessas formas padronizadas de entrar em relação com o real para sobrevivermos. Se não fosse isso, não sobreviveríamos. Cada um de nós desenvolveria formas tão peculiares de relação com as coisas, com o real, que seriam em si mesmas insustentáveis. A linguagem é uma dessas formas extraordinárias de padronizar a nossa relação com o real.
Com ela, as coisas ficam mais previsíveis no nosso entorno, o que é bom para todos nós. Eu posso pronunciar, por exemplo, silêncio. E graças a essa padronização dos nossos comportamentos, desde a nossa infância, posso contar com reações mais previsíveis, na maior parte das vezes, do mundo ao meu redor. Nas aulas não funciona tão bem, mas é a tendência. É assim até mesmo com a dicotomia sujeito-objeto de Descartes. Ela é uma padronização útil. Com ela, passamos a ter uma relação muito mais previsível com a natureza. Tão previsível a ponto de podermos prever a confecção de um coração artificial. Isso ficou evidente com a descoberta das leis da natureza. E essas leis funcionam. Qual é o problema, então, da padronização de Descartes? Qual é o problema da dicotomia sujeito-objeto? Qual é o problema do pensamento moderno? O problema está, paradoxalmente, no seu próprio êxito. O procedimento moderno estabelecido por Descartes permitiu um domínio tão grande da natureza que levou o Ocidente a concluir que a forma padronizada de relação com o real é a verdade, o que ficou conhecido também como pensamento positivista. Entretanto, hoje em dia, muitos cientistas já concebem as leis da natureza menos como leis realmente inscritas nos objetos e mais como modelos de pensamento humano. Em outras palavras, os padrões estão na nossa cabeça e não nas coisas em si. Nós criamos as regularidades. A regularidade das leis da natureza, que muitas vezes supomos estar nos próprios objetos, muitos cientistas já as compreendem como apenas uma forma nossa de interpretar e atribuir significado ao real. Uma forma que funciona, é claro, mas que não deixa o real em si se reduzir a ela. O real é mais amplo. Isso fica claro à medida que a própria ciência desmonta paradigmas anteriores, como a concepção de tempo e espaço que havia sido introduzida por Newton e que reinou absoluta até o início do século XX. A teoria da relatividade de Einstein, por exemplo, mostrou que nem mesmo o tempo e o espaço são absolutos. Em outras palavras, as leis de Newton, que funcionam tão bem na nossa realidade, no nosso entorno, não são leis dos objetos em si. Elas apenas descrevem bem o seu funcionamento em determinadas condições, as condições do nosso plano. Mas se avançarmos para os âmbitos microscópico, por um lado, e cósmico, por outro, percebemos comportamentos das coisas totalmente distintos. E nada garante ainda que as compreensões atuais sejam a última palavra para descrever o real, colocando ainda mais dúvidas sobre a nossa forma de compreender as coisas. Às vezes pensamos que ao menos a lógica e a matemática têm fundamentos absolutos, ou seja, têm existência própria, independente de nós. Estaria aí o resquício do objeto perdido? Aquele que pode ser descoberto pelo sujeito? O problema é que tudo indica que também a lógica e mesmo a matemática são instrumentos humanos e não realidades últimas. E não são apenas filósofos que pensam dessa forma. Vejam o que diz o matemático John von Neumann, um dos pais da computação moderna. Eu vou citar na íntegra. Abre aspas. Assim como línguas como o grego e o sânscrito são fatos históricos e não necessidades lógicas absolutas, é razoável supor que, semelhantemente, lógica e matemática são formas de expressão históricas, acidentais. Elas podem ter variantes essenciais, isto é, podem existir em outras formas do que aquelas com as quais estamos acostumados. Na realidade, a natureza do sistema nervoso central e dos sistemas de mensagem que ele transmite indica positivamente que é assim mesmo. Nós já acumulamos atualmente evidência suficiente para ver que, seja qual for a língua que o sistema nervoso central está usando, ela é caracterizada por uma profundidade menos lógica e aritmética do que aquela com a qual nós estamos normalmente acostumados. Fim de citação. Isso nos afirma um matemático.
em seu clássico O Computador e o Cérebro, considerado até hoje um dos principais avanços tanto na computação quanto na neurociência. O reino do significado, do sentido, do entendimento, da lógica é, portanto, um reino derivado, secundário. Algo acontece antes. Argumento semelhante é trazido pelo pensador alemão Dieter Mersch. Para ele, essa questão fica bem clara quando consideramos os signos. O que é um signo? Nós não estamos falando aqui dos signos do zodíaco, né? Na academia, signo é tudo aquilo que representa uma outra coisa. Palavras são signos. Imagens são signos. Esta é uma imagem, por exemplo. O paradoxal nos signos é que eles são a presença de uma ausência. Esta imagem, ao se fazer presente, evidencia que há algo ausente, aquilo para o que ela aponta. E assim funciona com todos os signos, com todas as palavras que usamos, por exemplo. Quando nos deparamos com signos, nosso principal interesse é lê-los, interpretá-los, saber a qual ausente elas se referem e como. E para todos nós, quando vemos este signo, nós temos uma interpretação para dizer a qual ausente este signo se refere. Mas, conforme explica Mersch, não nos damos conta de algo que é anterior à própria interpretação do signo, que é a materialidade da sua presença. O signo precisa acontecer materialmente para algum dos nossos sentidos. E esta imagem virtual aqui é totalmente material nesse sentido, antes de qualquer possibilidade de interpretação do seu significado. Assim, antes do significado, vem o não significado da sua presença, o não significado da sua materialidade. Mersch complementa, abre aspas, a materialidade não fala, ela não se manifesta no plano do significado, ela se mostra, fecha aspas. Há coisas, portanto, que estão aquém e além do plano do significado, do entendimento. Essas coisas se mostram. E é impossível decidir sobre o significado daquilo que se mostra, porque quando quer que o significado surja, já terá ocorrido a manifestação sem sentido da coisa. Falar em ser, portanto, no sentido proposto por Heidegger, é falar que o ser se dá para nós. Já estamos lançados em uma relação com entes sem qualquer escolha ou decisão consciente da nossa parte. Como já estamos sempre lançados no interior dessa relação, sem a qual nada faria sentido, não temos condições de nos colocar fora dessa relação para avaliar o seu sentido transcendental. Nunca conseguimos ver o ser de fora para que possamos legislar em definitivo a seu respeito. Isso porque, quando quer que tentemos fazer sentido de algo, isto é, atribuir significado a algo, já estaremos nos valendo de uma compreensão de ser e, mais uma vez, já estaríamos dentro da relação. O sentido último de ser é, portanto, indecidível. O ser não pode ser algo unívoco, definitivo, atemporal. E o que a questão do ser na pós-modernidade, para Heidegger, implica para pensarmos o ser de Deus? Mesmo reconhecendo o meu despreparo para aplicar esse ponto à teologia, eu gostaria de concluir pincelando algo nesse sentido. Se seguirmos a metodologia proposta por Martin Heidegger a respeito da questão do ser, isso significa que o ser de Deus não pode ser considerado de forma objetiva, dado de uma vez por todas.
como se dá com qualquer outro ente, a forma como compreendemos Deus depende inescapavelmente da forma como o ser se dá para nós antes de qualquer decisão nossa. Isso não significa que somos inteiramente passivos em relação às nossas crenças e convicções, mas significa que não conseguimos nos colocar em um ponto sem ser, para avaliarmos se a nossa compreensão do ser de Deus é a mais correta. Sempre já estaremos lançados numa determinada compreensão de ser, sem a qual qualquer ente, incluindo Deus, não seria. Isso significa também que o ser de Deus, bem como o dos demais entes, não pode ser escolhido e decidido conscientemente pelo sujeito. Não somos nós que definimos o que e como Deus é. Esta frase é importante, eu vou repeti-la. Não somos nós que definimos o que e como Deus é. Dizer que não somos nós que definimos o ser de Deus pode parecer para muitos simplesmente a confirmação daquilo que sempre acharam, a saber que Deus é Deus independentemente do que eu e você achamos, ou então que é a Bíblia que define o ser de Deus. E tudo seria mais fácil se fosse simples assim, se pudéssemos ter uma compreensão objetiva de Deus e da Bíblia, e aquilo que lêssemos nela tivesse simplesmente o poder mágico de entrar nos nossos ouvidos, alterar as nossas convicções e moldar a nossa compreensão das coisas. O próprio fato de termos tantos cristãos que leem a mesma Bíblia e que dizem adorar o mesmo Deus, tem tantas compreensões diferentes, é uma evidência disso. Não somos nós que definimos o ser de Deus. E o que há de tão importante, afinal, nessa afirmação é o seguinte: mesmo que tenhamos uma concepção predileta de Deus, baseada em bastante estudo, oração ou algum outro método, só conseguimos ver aquilo que faz sentido dentro de uma determinada compreensão de ser, ou seja, a partir da forma como os entes se manifestam para nós. Assim, nossa concepção de Deus inclui apenas as coisas que percebemos dentro de uma relação da qual não conseguimos voluntariamente escapar. Isso não significa necessariamente erro de pensamento. Simplesmente temos que reconhecer que entrar em relação com o ente Deus pressupõe que uma determinada compreensão de ser já esteja em jogo. Do contrário, o ente sequer entraria em questão. E por causa disso, é impossível decidir qual é o significado transcendental, absoluto, desta palavra Deus. Nunca teremos a neutralidade necessária para avaliar de forma definitiva outras concepções, outros significados. Por fim, é preciso lembrar que o ser acontece a partir de uma manifestação material, como o signo. Essa manifestação é anterior, mais importante até, do que o significado em si que ela produz, que, aliás, é indecidível. A manifestação. Será por esse motivo, talvez, que o protestantismo enfatiza tanto a revelação, a manifestação de Deus? Será por isso que Lutero afirma que a mente humana está tão afastada do divino pelo pecado que por si mesma não pode intuir o que seja o sagrado, dependendo de uma manifestação divina? Será que o fim do sentido transcendental não seria uma oportunidade para reconsiderarmos a importância da manifestação de Deus, do Deus conosco, do corpo de Cristo conosco? É uma possibilidade, mas é apenas uma perspectiva sobre a questão, uma perspectiva que aponta os problemas de uma compreensão moderna, objetivista do ser de Deus, conforme me foi solicitado apresentar. Essa reflexão não tem uma conclusão, menos ainda arroga para si a pretensão de ser a verdade. É mais isso, um pensar juntos. Pensar é corresponder àquilo que se mostra.
E quando se trata das questões fundamentais, isso pode ser difícil e até mesmo angustiante. Mas para todos aqueles que creem, permanecerá a promessa de Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém.